Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso mais amado e mais querido Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Tem muita coisa boa para trazer aqui para vocês, falar sobre reforço, hein? Primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência. O Flamengo se aproxima e está muito próximo de fechar a contratação de Marcos Antônio da Lazio da Itália. Eu vou explicar todos os detalhes para vocês, o que está acontecendo nesse exato momento. O Flamengo já topou a contraproposta da Lazio e agora parece que agora é para valer. Pode ser a primeira contratação do Flamengo nessa janela de transferências. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa. Henrique Gabigol pode fazer seu último jogo com a camisa do Flamengo neste domingo contra o Cruzeiro? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, a situação envolvendo Gabriel Barbosa, renovação de contrato, Palmeiras, Cruzeiro, muita coisa vai acontecer ainda, como diz o ditado, as águas vão rolar. Meus amigos, então vamos ver o que deve acontecer, tem muita coisa aqui para trazer para vocês. Vamos falar também sobre mudança de local de jogo do Flamengo. Flamengo e Criciúma, vou trazer todos os detalhes. E esse jogão, o técnico Tite ainda tem algumas dúvidas para preparar o time ideal, que será definido hoje pelo treinador Adenor Bach, técnico Tite do mais querido Brasil. O Flamengo está em preparação nesse exato momento no CT do Ninho do Urubu. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, porque hoje acontece dois jogos, duas partidas da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acontece hoje, que é Vasco e Botafogo, Cuiabá e Bragantino. Vasco e Botafogo, Cuiabá e Bragantino. E hoje pode ter novo líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o líder até o momento é o Flamengo, com 24 pontos. O Bahia é o segundo colocado, também com 24 pontos. O Botafogo é o terceiro colocado, com 23 pontos. Enfrenta o Vasco hoje. Esse jogo para a gente ficar de olho. Flamengo é líder do Brasileirão. Botafogo vencendo o Vasco. O Botafogo chega a 26 pontos. O que significa que o Botafogo assume a liderança do Brasileirão. Amanhã o Flamengo entra em campo contra o Cruzeiro às 18h30, horário de Brasília. Flamengo, independentemente de qualquer resultado, o Flamengo precisa da vitória, porque o Flamengo vencendo o Cruzeiro não vai ser fácil, tá? O Cruzeiro que vem muito forte aí nas últimas rodadas, então é torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Lembrando que Bruno Henrique já voltou a treinar com a equipe nessa última sexta-feira. Hoje o Bruno Henrique, nesse exato momento, a informação que acabamos de apurar é que Bruno Henrique está no CT do Ninho do Urubu nesse exato momento, em preparação com os demais atletas para esse jogo contra o Cruzeiro amanhã, neste domingão, mas ainda não está 100% confirmado para esse jogo. Bruno Henrique, que sofreu um trauma no pé esquerdo, mas está recuperado, essa informação. Everton Cebolinha segue de fora, ainda não está 100% recuperado da lesão no quadril, segue de fora desse jogo, assim como o Igor Jesus, jogadores que estão convocados para suas respectivas seleções, como é o caso de Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, Guilherme Varela, que são jogadores que estão a servir da seleção uruguaia, e também Eric Pulgar pela seleção chilena. O elenco do Flamengo está finalizando a preparação nesse exato momento para o jogo. O Tite ainda tem algumas dúvidas em relação ao ataque, porque mesmo com dúvida por Bruno Henrique, Everton Cebolinha ainda segue lesionado, ainda segue se recuperando. Há tudo, a chance de Bruno Henrique sim ir para esse jogo, mas o Tite ainda tem aquela dúvida. Tudo vai ser definido hoje. Na zaga, a mesma coisa. Davi Luiz recuperado. Léo Pereira jogou o último jogo com Fabrício Bruno. Com Davi Luiz recuperado, que vem fazendo as últimas boas atuações do zagueiro na zaga como titular, será que o Tite vai voltar o Davi Luiz? O que é que vocês acham? E Léo Ortiz é mantido no meio de campo, mas há a chance de o Alan ser titular para esse jogo. Então vamos ver como deve acontecer o Tite preparar esse time
para o jogo de amanhã às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Flamengo e Cruzeiro. Mengão queridão, só depende dele para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, falando sobre o jogo da 18ª rodada, que teve mudança de local. Isso porque antes de alguém falar, a CBF mudou do nada assim, não. Foi uma solicitação do Flamengo. E agora a CBF oficializou que o jogo do Flamengo contra o Criciúma, antes marcado para o Maracanã, que aconteceria no Maracanã, foi transferido para Mané Garrincha, em Brasília. A partida será válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 20 de julho. No dia 20 de julho, um sábado, a partida está marcada para as 16 horas, ou melhor, 4 horas da tarde aí, Flamengo e Criciúma, que aconteceria no Maracanã, pela 18ª rodada, agora vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. Mudança que foi solicitada pelo Flamengo e agora oficializada pela CBF. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Mengão queridão está muito próximo de anunciar seu primeiro reforço nessa janela de transferências. Eu posso falar assim para vocês, o Flamengo está muito confiante, o Flamengo está muito otimista internamente dentro do Flamengo pela contratação de Marcos Antônio da Lazio da Itália. E olha só, é considerado como um novo Nico Dela Cruz, porque o Nico Dela Cruz, eu vou falar para vocês, joga muita bola. Mas o Marcos Antônio, eu acredito, eu já falei sobre isso aqui, e pelo que eu acompanhei alguns jogos do Marcos Antônio aqui, estava fazendo algumas análises de algumas jogadas do Marcos Antônio, ele sim tem grande potencial, é meio campista, box to box, é aquele jogador que atua como primeiro e segundo volante, como também meio avançado, jogador que é versátil, que joga em várias posições, do jeito que o Tite gosta. E agora a informação que temos é que o Flamengo e Lazio estão muito próximos de fecharem o acordo por Marcos Antônio. O jogador vai ser emprestado ao Flamengo com obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros. A obrigação de compra só será válida caso metas sejam batidas. Informações que foram trazidas diretamente pelo jornal italiano Messaggero, que trouxe com exclusividade que a Lazio já está inclinada a aceitar realmente fechar o negócio com o Flamengo. E eu acredito que essa será a primeira contratação do nosso Mengão queridão nessa janela de transferência. O Flamengo tem outros nomes sendo avaliados para outras posições, como é o caso de Michael. Ontem o Rafinha, né, jogou pela seleção brasileira, Rafinha do Barcelona, que inclusive está no radar do Al Hilal da Arábia Saudita. Caso o Al Hilal consiga fechar a contratação de Rafinha, Michael vai ficar à disposição do Flamengo para uma negociação, porque o Al Hilal vai colocar o Michael na prateleira, já colocou na verdade, mas vai liberar totalmente para negociar com qualquer outra equipe. Então assim, a chegada de Marcos Antônio se tornando aí o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências, mas o Flamengo vai seguir no mercado. O Flamengo pensa em Michael, o Flamengo pensa em outras posições, só que o Flamengo não vai fazer olho gordo nessa janela de transferências, como diz o ditado aí. O Flamengo não vai mergulhar de cabeça como fez na janela do início do ano, porque o Flamengo entende que a janela do início do ano foi uma janela muito bem sucedida com as contratações de Dela Cruz, Vinha e Léo Ortiz, e sem contar naquela janela especial com a chegada de Carlinhos do Nova Iguaçu. Então vamos ver o que o Flamengo deve fazer aí, mas o Flamengo se aproxima para fechar a contratação de Marcos Antônio. Bateu metas, o Flamengo será obrigado a comprar. E qual será essa meta, Henrique? A meta será que o jogador disputar 50% dos jogos que o Flamengo tiver durante o período de empréstimo do jogador com mais querido do Brasil. Se disputar 50% dos jogos, o Flamengo será obrigado a comprar Marcos Antônio. Bom, agora fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a situação dessa possível chegada de Marcos Antônio no Flamengo. Mudando de assunto, vamos falar sobre Gabigol. Henrique, que história é essa? Gabigol vai fazer o seu último jogo com a camisa do Flamengo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O Flamengo plantou uma proposta de renovação de contrato para Gabriel Barbosa, com extensão de 1 ano e uma valorização salarial de quase 50% para Gabriel Barbosa. Essa proposta foi recusada. Eu vou explicar para vocês no final o que Gabigol entendeu sobre essa proposta do Flamengo. De fato, eu já falei sobre isso. O Flamengo não quer renovar com Gabigol, gente.
O Flamengo não pretende renovar com Gabriel Barbosa. O Flamengo fez isso aí só para dizer que não se mexeu para uma renovação de Gabigol e não deixar assim, né, muito chato. Deixou ir do nada, não se movimentou para nada. Então o Flamengo se movimentou, basicamente quase não se movimentando. O que vocês dá para entender. Então assim, essa renovação foi recusada por Gabigol. O Palmeiras é um grande interessado na contratação de Gabriel Barbosa. Cruzeiro é outro. Ontem o Diogo Dantas trouxe com exclusividade, Diogo Dantas, jornalista lá do jornal o Globo, ele trouxe que o Palmeiras, Abel Ferreira e Leila Pereira já deram um aval para a chegada de Gabigol. E essa ida de Gabigol para o Palmeiras, possível ida, seria como substituto direto para o garoto Endrick, que foi fechado com o Real Madrid. Então assim, o Palmeiras querendo o Gabigol indo para o Palmeiras agora nessa janela do meio do ano, nesse caso, o Gabigol faria seu último jogo com o Flamengo, possivelmente amanhã, contra o Cruzeiro. Porque amanhã, Gabigol entrando em campo, Gabigol completa 6 jogos pelo Flamengo nessa edição do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogador atuar 7 jogos não será apto a atuar pela outra equipe durante a competição do Campeonato Brasileiro, porque já atuou 7 jogos. Então o Gabigol atuou 5 jogos, atuando amanhã 6 jogos, não poderá mais atuar mais um jogo, porque se atuar mais um jogo não pode jogar pelo Palmeiras ou talvez por outra equipe. Mas o Palmeiras é o grande interessado na contratação de Gabriel Barbosa. Por isso que muitos estão se falando aí que amanhã será o último jogo de Gabigol, porque o Palmeiras está realmente inclinado a levar Gabigol para a equipe paulista. Lembrando que o Palmeiras é uma das equipes que hoje pode aí, né, chega perto aí do que o Flamengo paga o Gabigol hoje, e também pela extensão de contrato que o Flamengo ofereceu, não foi muito bem visto. Com isso, Gabigol pode deixar sim o Flamengo. Inclusive, tem aqui informação trazida pelo GE que trouxe o seguinte: Gabigol ficou irritado pelo Flamengo ter lhe oferecido apenas 1 ano de contrato. A diretoria costuma fazer essa proposta para jogadores que considera em fim de carreira. Gabigol se sentiu extremamente desprestigiado e entendeu que o Flamengo não contava mais com ele para o seu projeto das próximas temporadas. Até mesmo o aumento salarial de 50% não animou o atacante, que queria estabilidade para fincar raízes no clube e depois pensar em aposentadoria. Então tá aí, Gabigol pode sim fazer seu último jogo com a camisa do Flamengo amanhã. Nesse caso, realmente acertar com outra equipe, Gabigol não poderá entrar em campo na próxima rodada. Entrando amanhã, não poderá mais entrar em campo pelo Flamengo, porque mesmo se entrar, não poderá atuar pela outra equipe no Campeonato Brasileiro. Claro, a equipe que quer contratar Gabigol vai querer um jogador para atuar no Campeonato Brasileiro. Afinal, estamos aí no começo do Brasileirão. Estamos na 13ª rodada agora. Hoje é a rodada de número 13 do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver o que deve acontecer aí. O que vocês acham sobre isso? O Flamengo está certo, liberando o Gabigol para reforçar rival direto na busca pelos títulos importantes nessa temporada, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? De agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação.